E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para o nosso 21º simulado para técnicos de enfermagem com questões comentadas, questões atualizadas da banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Deixe um ok, somente um ok nos comentários, para você estar me ajudando aí a estar notificando, a estar enviando esse conteúdo para mais pessoas, porque a partir do momento que você curte o vídeo, você comenta, você ajuda aqui no crescimento do canal. É só você ir lá nos comentários e colocar um ok, beleza? Então vamos lá para mais uma questão aqui do Enfermagem Simplificada. Questão de número 1 na tela, tá? Questão da Câmara Municipal de Aracaju, que foi no Ceará, que foi realizado pela banca FGV no ano passado, 2021. Uma unidade de saúde possui um centro de material de esterilização, né? O seu termo reduzido CME de classe 1. Sendo assim, a CME, que é Central de Material de Esterilização, está apto a realizar processamento de produtos, ou seja, quais produtos, né? Quais características ali dos produtos, dos restos que podem ser processados em uma CME de classe 1. Vamos lá para os enunciados de A a E e um será o nosso gabarito. Enunciado A, com fundo cego. Enunciado B, que possuam reentrâncias ou válvulas. Enunciado C, com lumen inferior a 5 milímetros. Enunciado D, não críticos, semicríticos, críticos de conformação complexa. É isso mesmo no enunciado D? Aqueles materiais que podem ser trabalhados em uma CME? Ou enunciado E, materiais não críticos, semicríticos, críticos de conformação não complexa. Preste atenção, vamos trabalhar com a eliminação, tá? Porque nessa central de material de esterilização, essa CME de classe 1, não se pode trabalhar com esse tipo de materiais aqui, olha. O enunciado A está errado, o enunciado B, o enunciado C e o enunciado D. Por quê? Em uma CME de classe 1, nós podemos trabalhar com materiais não críticos, materiais semicríticos e materiais críticos, porém de conformação não complexa. Tá joia? Então, nessa questão de número 1 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 2 aí, ainda da banca FGV, tá? Para técnicos de enfermagem. Após uma consulta, o paciente foi informado pelo médico que, diante da evolução da doença e do resultado dos exames, seria necessário realizar uma cirurgia para a correção do problema, né? O problema ali que o mesmo carrega. Neste momento, iniciou seu período de, enunciado A, perioperatório, enunciado B, intraoperatório, enunciado C, transoperatório e enunciado D, pré-operatório imediato ou o enunciado E, pré-operatório mediato, tá joia? Preste atenção, vamos ler de novo. O médico, diante da evolução da doença e dos resultados, falou para o paciente que seria necessário realizar uma cirurgia para a correção do problema. Nesse momento, então, iniciou, né? Ou seja, pelo que está dizendo aqui nessa questão de número 2, nós podemos ver que não é algo tão rápido, ou seja, esse paciente ele vai precisar de realizar essa cirurgia, só que, porém, o que o texto nos passou aqui que não foi algo assim tão imediato, que deve ser realizado às pressas, deve ser realizado, tá? Em um determinado período de tempo, não se pode protelar, só que, porém, não é aquela situação, pelo que o enunciado está nos mostrando aqui, que vai colocar a vida do paciente em risco se ele esperar por um curto período de tempo, entendeu? Então, vamos trabalhar com a eliminação. Olha, essa situação deste paciente, ela não se enquadra no enunciado A, não se enquadra no enunciado B, porque intraoperatório já é o próprio ato, tá joia? Não se trata de transoperatório, enunciado C está errado, e enunciado D também está errado, porque não é pré-operatório imediato, mas sim, essa situação deste paciente aqui em relação a essa cirurgia se trata de um pré-operatório mediato, tá? Questão de número 2 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela, ainda sobre a FGV, tá? A lista de verificação de cirurgia foi adotada pelo Ministério da Saúde como uma estratégia para reduzir os riscos de incidentes cirúrgicos,
Como parte desse processo, o profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica. SIG-IN. Entre essas verificações que se deve fazer, né, antes desse paciente ele receber a anestesia, vamos lá. Aí nós temos os enunciados de A, E e 1 será o nosso gabarito, beleza? Enunciado A, revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente. Enunciado B, solicitar que cada membro da equipe apresente e diga sua função. Enunciado C, confirmar a acessibilidade dos exames de imagem necessários. Enunciado D, confirmar a administração de antimicrobianos profiláticos. E enunciado E, revisar verbalmente os elementos críticos para cirurgias. Tá? Vamos trabalhar com as eliminações. Os enunciados E, D, C estão errados, tá? E B também estão errados. Porque nessa questão de número 3 aqui, olha, nós temos como correta o enunciado A, tá? Porque antes ali da indução anestésica deve-se revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente ante ao ato cirúrgico, tá? Questão de número 3 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado A e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela. Nesta quinta-feira, 30, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, declarou que o surto do novo coronavírus na China é uma emergência em saúde pública mundial. O trecho retirado da matéria publicada pela revista Veja no dia 30 de janeiro de 2020, conforme a Política Nacional de Vigilância em Saúde, Emergência e Saúde Pública, é definida como enunciado A. É uma epidemia com larga distribuição geográfica, atingindo mais de um país ou continente? Não, isso não é uma epidemia, tá? Então, vocês sabem aí que essa doença que atingiu o mundo, coronavírus, não se tratava de uma epidemia, tá? Mas sim de uma pandemia, beleza, pessoal? Então, o enunciado A está errado, ok? Enunciado B. Ocorrência de uma comunidade ou região, caso de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado? Não, tá? Foi algo mais agravante, então esse enunciado B também está errado nessa questão de número 4. Enunciado C. Variações no comportamento das doenças em ciclos periódicos e regulamentares, que repetem em períodos anuais e mensais? Não, não é. Isso aqui no enunciado C, se estivéssemos falando do vírus da gripe, beleza, tá? Mas em relação ao coronavírus, esse enunciado C aqui está totalmente errado, tá? Enunciado D, a ocorrência de determinada doença no decorrer de um longo período e que mantém uma incidência relativamente constante? Não, nós sabemos que o coronavírus aí foi algo muito novo para a sociedade, foi algo muito novo aí no mundo, então foi algo que veio assim, veio devastando, né, gente? Então, esse enunciado D também está errado em relação ao coronavírus. Vamos para o enunciado E, tá? Situação que demande um emprego urgente, né, de medidas de prevenção. É isso mesmo, o coronavírus ele demandou justamente isso do sistema de saúde em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Controle de contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. O coronavírus ele vem causando toda essa devastação aí no sistema de saúde, tá? Nessa questão de número 4 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. Eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 5 na tela, tá? No início de 2018, no estado de Roraima, viveu, né, um surto de sarampo a partir de caso importado da Venezuela. Preste atenção. Nós, alguns anos atrás, aí, mais precisamente em 2018, 2017, 2018, ok? 2019 ali, nós tivemos vários imigrantes entrando no país. O que acontece? Essa doença, né, o sarampo no Brasil, ele já estava controlado. Aí, como esse povo começou a entrar no nosso país aqui, de fato, a doença começou o ressurgimento dessa doença novamente, mas, porém, trouxeram de fora. Beleza? Em 2019, foram mais de 19 mil casos notificados em vários estados brasileiros. Por quê, pessoal? O Brasil é um país muito extenso, uma fronteira grandiosíssima, é um país de extensões continentais, então é quase que impossível fazer esse controle à risca, entendeu? De quem entra e de quem sai no país. Principalmente quem entra, né? Já que estamos falando de uma doença que veio de fora para cá. Beleza? Então, assim, é uma situação muito complicada. É uma área que o Brasil tem que evoluir
muito ainda se ele quiser tornar um país grande, uma potência, beleza? Que ainda não é, tá longe de ser. Mas vamos lá. Então, é correto afirmar, né, em relação a essa doença que veio de fora para o Brasil. Enunciado A. Todos os casos registrados em 2019 são classificados como alóctones? Não, tá? Esse enunciado A aí está errado. Enunciado B. Os casos importados da Venezuela são denominados autóctones? Não, autóctones, pessoal, são aquilo que iniciou aqui dentro, tá joia? Então, como é algo que veio de fora, então está errado o enunciado B, tá? Enunciado C aí, olha, o surto que ocorreu em Roraima em 2018, que espalhou para o Brasil todo, tá? Se deu a partir de casos alóctones, é isso mesmo, alóctones são algo que é uma doença que veio de fora, ou seja, surgiu lá fora e uma pessoa veio, um imigrante, trouxe aqui para o Brasil. Esse enunciado C, ele está coerente, vamos deixar ele em stand-by. Enunciado D, os casos ocorridos em 2018 e 2019 são classificados como autóctones? Não, tá? Porque foi algo que veio de fora. Então, enunciado B, enunciado D está errado também. Enunciado E, os casos ocorridos em Roraima são considerados autóctones? Não. Tudo que você vê aí, autóctones, estão errados, beleza? Então, enunciado E também está errado. Porque nessa questão de número 5 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês aí na próxima questão. Mais uma questão aí, agora de número 6, tá? Ainda sobre a banca FGV, para você que é técnico de enfermagem. Um indicador que relaciona o número de óbitos por determinada doença e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença diz respeito, tá joia? Então, preste atenção, um indicador relacionado a mortes, a óbitos. Aí nós temos aí, olha, o enunciado A, incidência, enunciado B, mortalidade, enunciado C, prevalência, D, letalidade e E, morbidade. Preste atenção, vamos trabalhar com a eliminação. Nessa questão de número 6 aqui, olha, um indicador que se relaciona ao número de óbitos não é incidência, tá? Incidência está errado, enunciado A. Enunciado B, mortalidade também está errado, beleza? E enunciado C também não é prevalência. E o enunciado E, morbidade. Morbidade é a doença em si. Tá? Porque o indicador que relaciona ao número de óbitos é um indicador de letalidade, tá joia, pessoal? Então, nessa questão aqui de número 6, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, e eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 7 na tela, tá? Para você que é técnico de enfermagem. Um paciente internado com diagnóstico de dengue faleceu por complicações da doença. Qual doença? Dengue. Preste atenção. Quando a pessoa ela morre por dengue ou complicações dessa doença, é uma notificação imediata, tá? Já essa notificação, ela não pode ser semanal, beleza? É uma notificação imediata, ok? Porque é algo que tem que ser acompanhado mais de perto ali por todos os órgãos, por todos os entes, seja pelo município, seja pelo estado ou pela União, através do Ministério da Saúde e dos seus órgãos ali que fiscalizam as situações de doença no país, beleza? Vamos lá, esse indivíduo faleceu por dengue. Sendo assim, a notificação compulsória aos órgãos responsáveis deve ser feita em até, aí nós temos os tempos embaixo aí, tá? Enunciado A, em até 24 horas deve ser feita essa notificação. Enunciado B, 36. Enunciado C, 48 horas. Enunciado D, 7 dias. E enunciado E, 15 dias. Vamos trabalhar com as eliminações. Preste atenção, não existe notificação em até 15 dias, não existe notificação em 48 horas e não existe notificação em 36 horas, beleza? Mas existe aqui somente notificação. Existe a notificação negativa, existe a notificação semanal, uma semana tem 7 dias, então o enunciado D, ele existe. E o enunciado A também ele existe, porque a notificação que é feita em até 24 horas é aquela notificação imediata, beleza, pessoal? Em até 24 horas, notificação imediata, ok? Mas, porém, casos ali de óbito que vier a acontecer por causa de dengue, é uma notificação imediata. Então, essa notificação ela deve ser feita em até 24 horas. Esse enunciado aí, ele está correto, tá? Vamos deixar ele em stand-by e vamos para o enunciado D, que é o único que ficou em aberto. O enunciado D também ele existe, só que, porém, são para doenças rotineiras ali, tá? De notificação compulsória. Morte por dengue
é notificação imediata. Dessa forma, o enunciado D também está errado. Nessa questão de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Eu te espero na próxima questão. Vamos lá para a questão de número 8. Em 2018, o Brasil registrou mais de 246 mil casos de sífilis. Nossa, pessoal, vou falar para vocês, tá? Eu trabalhei numa unidade básica de saúde aqui em Belo Horizonte. Casos de sífilis é muito comum, é uma doença que, assim, está voltando com a força total, beleza? E as pessoas aí, né, tem mais de um parceiro e tem que tomar muito cuidado com essas doenças, preste atenção. Nós estamos falando de sífilis, pode ser uma outra doença, pode ser o HIV, na verdade, então temos que tomar muito cuidado. Entre adquirida em gestantes e congênitas. Devido a esse cenário epidemiológico preocupante, isso é muito preocupante, o Ministério da Saúde recomenda que alguns grupos específicos iniciem o tratamento imediatamente, mesmo com apenas o teste positivo, reagente, aquele teste rápido. Beleza, pessoal? Qual grupo são esses aí? Entre esses grupos estão: enunciado A, pacientes com sífilis latente; enunciado B, vítimas de violência sexual; enunciado C, pessoas com sintomas de sífilis terciária; enunciado D, pacientes soropositivos assintomáticos; ou enunciado E, pessoas com diagnóstico de tuberculose. Olha, pessoal, é uma situação, então um grupo, né, que pode realizar esse teste positivo, esse teste rápido, se ele der positivo, já inicia ali o tratamento. Mas o que acontece? Essa é uma questão um pouco polêmica, tá? Porque não por mais que essa banca aqui, ela considerou o enunciado B, mas vocês vão ver que na prática ali, tá? E o que está valendo hoje, independente da pessoa que chegou no centro de saúde ali com um teste rápido, e esse teste deu positivo, geralmente se for uma pessoa um pouco faltosa, aquela pessoa que não faz acompanhamento, já inicia ali o tratamento, né? O tratamento com a Bezentacil, benzilpenicilina, tá joia? Então, assim, mas a banca aqui, nessa questão de número 8, nessa questão polêmica, ela considerou o enunciado B como verdadeiro, porque pessoas vítimas de violência sexual fez o teste rápido ali, reagente, e constatou a bactéria da sífilis, né? Então, essa pessoa já começa a fazer o tratamento com a Bezentacil. Nessa questão aqui de número 8, os enunciados A, C, D e E estão errados, tá? Já é porque nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Eu espero vocês na próxima questão. Questão de número 9 na tela. Um paciente internado com suspeita de tuberculose pulmonar deve ser mantido em isolamento em até... Vamos que vamos, tá? Enunciado A, até que seja concluído o tratamento. B, 48 horas após o início do tratamento. Enunciado C, 24 horas após o início. Enunciado D, que seja considerado não bacilífero, 2 bar negativos, ou seja, 2 exames negativos. Esse paciente ele já é considerado negativo, ou seja, ele não transmite mais. Ou o enunciado E, que seja considerado não bacilífero. O que é a pessoa não bacilífera em relação à tuberculose? É aquela pessoa que ela não está expelindo mais a bactérias ali através das gotículas de saliva, tá joia? Então, 3 exames negativos, vamos trabalhar com a eliminação, tá? Porque essa pessoa, ela deve ser mantida ali em isolamento até que ela seja feita, tá? Esses 3 testes. A partir do momento que ele deu negativo, aí beleza, essa pessoa ela pode sair do isolamento. Então, nessa questão de número 9 aqui, olha, os enunciados A, B, C e D estão errados, porque o nosso gabarito se encontra no enunciado E. E vamos lá para a próxima. Questão de número 10 na tela, tá? Um profissional de saúde precisou de fazer um levantamento sobre todos os estabelecimentos de saúde de um determinado município, com base nas informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. Assinale V para as verdadeiras, as afirmativas verdadeiras, e F você vai colocar quando for falso. Aquela tradicional, famosa questão aí, marque V ou F, né, gente? Vamos lá. Essa primeira lacuna no CNES podem se obter informações sobre
quantidade de leitos dos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, é isso mesmo, tá? Esse CNES aí, beleza? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, envolve tantas instituições públicas e privadas, beleza? Essa primeira lacuna, ela se encontra verdadeira, você pode colocar um Vzinho aí. Enunciado a segunda lacuna, na verdade. O sistema disponibiliza ficha cadastral completa de todos os funcionários das unidades de saúde, inclusive informações sobre salário? Não, tá? Por quê, pessoal? Esse CNES aí, de fato, ele tem algumas informações, mas são informações brutas, sabe? São informações, assim, pontuais. Não são essas informações, assim, tão precisas, quantitativo de funcionários. Por quê, gente? Vamos supor que esses dados vão entrar de fato no CNES. Lançou o dado hoje, não significa que o dado ao mesmo dia ele vai chegar, não vai haver o cruzamento, não é tão rápido assim. Nós sabemos que no Brasil, né, a internet aí, ela apresenta uma alta latência, então o sistema é lento mesmo, principalmente o sistema público, beleza? O privado também tem essas questões também, beleza? Então, assim, esse enunciado, essa segunda lacuna, ela se encontra falsa. Não tem esses dados tão precisos aí não, tá? Seria bom que tivesse, mas infelizmente ainda não é a situação que nós estamos vivendo. Segunda lacuna, você vai colocar um F. Terceira lacuna e última. As informações disponíveis no sistema abrangem apenas unidades de saúde pública, incluindo hospitais e ambulatórios? Não. Preste atenção. A primeira lacuna diz que o CNES podem obter informações de instituições públicas e privadas, tá joia? Então, a primeira lacuna, ela anula a última, porque está falando que as informações disponíveis no sistema abrangem apenas unidades públicas? Não, públicas e privadas, tá? Essa terceira lacuna aí, você pode colocar um F. Então, nós temos a sequência V, F, F, tá? Nessa questão de número 10 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado A, e vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal, nós chegamos aqui ao final deste 21º simulado para técnicos de enfermagem com questões comentadas da banca FGV, questões atualizadas, tá? E aqui está o gabarito para você ir tirar a sua prova, estudar quando você quiser, beleza? E eu estou deixando o PDF deste conteúdo aí na descrição, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, compartilhe aí com seus colegas. Que Deus abençoe. Até mais.